Fala galera, Bruno Orelha aqui com mais um vídeo de introdução ao Pioneer. Hoje vamos falar sobre o combo mais degenerado do formato, o Lotus Field. O deck é baseado no terreno chamado Lotus Field. Ele tem Hexproof, então ele não pode ser alvo de mágicas ou habilidades controladas pelos seus oponentes. Ele entra em jogo virado. Quando ele entra em jogo, você tem que sacrificar dois terrenos, né? Então não são dois outros terrenos, porque se fosse assim você poderia fazer ele no primeiro turno sem drawback. Você tem que sacrificar dois, então se ele for o primeiro ou o segundo, já não funciona mais. E ele gera 3 manas de uma cor só. Ele é uma Black Lotus reutilizável. Então o deck é montado para abusar desse efeito de gerar 3 manas de uma cor só. Como nós fazemos a quantidade de land drops necessárias para Lotus Field funcionar? Bem, aqui a gente tem Arboreal Grazer, que entra em jogo, você coloca um terreno da sua mão virado. Ele é 0/3, bloqueia, te ajuda a fazer terreno Arboreal Grazer, baixa um terreno extra. No segundo turno você já consegue jogar uma mágica de custo 1 ou custo 2 e fazer Lotus Field. Então, você não precisa necessariamente esperar até o turno 3 ou 4 para começar a combar. Como o deck só comba com Lotus Field, pelo menos 99% das partidas, você precisa encontrá-lo. Nós temos Satyr Wainfinder, que é um bicho 1/1 por 2 manas. Então ele bloqueia, ele consegue atacar se precisar. Quando ele entra em campo, você revela as 4 do topo do seu Grimório, põe uma land entre dessas cartas na sua mão e o resto no seu cemitério. Então ela é basicamente um impulso. Ajuda a encontrar o seu terreno e põe cartas no cemitério, que vamos falar daqui a pouco o porquê isso é relevante. E Sylvan Scrying, 2 manas, busca um terreno qualquer no seu deck e põe na sua mão. Então, aqui o Sylvan Scrying te tutora Lotus Field. Mas você diz, mas pô, Lotus Field nem sempre ela vai ser tão relevante, né? Às vezes você está longe de combar. Você tem um tutor de terreno, para que ele serve? Bem, nós temos outros terrenos de utilidade. Tem o Thespian Stage, que gera uma incolor, paga 2 vira, ele se torna uma cópia de qualquer terreno da mesa e ele continua com essa habilidade de copiar, né? Então você pode copiar uma Lotus Field, você vai ter duas, com a habilidade de sacrificar terrenos da Lotus Field, é quando ela entra em campo, o Thespian Stage não vai trigar isso novamente, então você vai ter uma Lotus Field sem o drawback. Você também pode copiar outras coisas e ele pode servir como mana fixer, né? Você precisa de... Dá pra ver aqui no main deck tem cartas vermelhas, no side tem de outras cores, você pode copiar terrenos dos seus oponentes. Como ele mantém essa habilidade de continuar copiando, você não perde o Thespian Stage depois de copiar um terreno que não seja Lotus Field. Temos o Templo do Mistério, é um mana fixer também. Ele gera as cores primárias do baralho, entra em jogo virado, só que ele dá Scry 1 quando entra em campo. Então é uma das maneiras que você tem de dar um Sylvan Scrying ou até mesmo o Land Drop natural para um terreno de utilidade que consegue cavar o combo. Também cavando o combo tem o Sheltered Ticket. Ele entra em jogo virado sempre e gera uma verde e uma vermelha, então ele pode ajudar a castar o Underworld Breach. E você pode pagar duas manas quaisquer, descartar ele da sua mão e dar um draw. Então, ele te ajuda a cavar, ele não manipula o seu topo, mas ele consegue, né, em alguns momentos do jogo, se transformar na próxima carta do baralho. Isso é bem relevante. Temos Blast Zone, que é um removal, ele é um explosivos fabricados em forma de terreno, basicamente. Ele entra em jogo com um marcador já, gera uma incolor, você paga XX, então para cada 2x que você pagar, ele vai colocar um marcador nele, então você paga 2x e vira. E você paga 3, sacrifica a Blast Zone, destrói todas as permanentes não terrenos com o custo convertido igual ao número de marcadores nele. Então ele não destrói fichas, ele não destrói terrenos, mas ele consegue limpar bem a mesa e, como ele entra com um marcador já, se você copiar o Blast Zone com o Thespian Stage, você vai ter uma Blast Zone sem marcadores, então é possível matar tokens também se você copiar com Stage. E o Hypno Rivulet, que ele é um deserto, gera uma mana incolor normal, ou você paga um de vida e gera uma azul, paga 2, sacrifica um deserto, no caso nesse deck o único deserto é o Rivulet, e o jogador alvo mila 4 cartas. Isso vai ser mais relevante um pouquinho mais para frente. Temos aqui as cartas de manipulação, que são Strategic Planning,
que por 2 manas você olha as 3 do seu topo do Grimório, põe uma na sua mão e o resto no seu cemitério. Então é basicamente um Ponder, né? O Ponder dos pobres. E ele coloca 3 cartas no cemitério, né? Que é 2 pelo efeito e uma por ele ser colocado no cemitério na resolução. É uma maneira muito boa de encher o grave. E falando em cemitério, temos Dig Through Time, que é uma carta de 8 manas, só que você pode exilar cartas do seu cemitério para pagar a parte incolor da carta. Então é possível fazer ela por 2 manas. Você olha 7 do topo do seu Grimório, põe 2 na sua mão e o resto no fundo em qualquer ordem. Então ele não tem restrição, né? Não precisa pegar um terreno, não precisa pegar uma criatura. Ele pega qualquer coisa, você não precisa mostrar para o oponente. E aqui é uma das maneiras que você tem de utilizar o seu cemitério, que é amplamente abusado nesse deck. Dig Through Time é sensacional, também é uma instant. Blink of an Eye, né, é uma carta de 2 manas que tem Kicker, então quando você conjura essa carta você pode pagar o Kicker uma vez, que é o custo adicionado dessa carta. Volta permanente não terreno para a mão do seu dono, e se o Kicker foi pago você dá um draw. Muito bom. É uma maneira de ficar vivo contra decks agressivos, né? Por 2 manas você tira uma criatura da mesa, você pode pagar 4 e dar um draw, e também lida com hates já no main deck. Aqui temos a parte do combo, né? É um terreno, o Lotus Field é um terreno sozinho que gera 3 manas, apesar de te custar outros 2 terrenos. Bem, gerar 3 manas é bem forte. Então aqui nós temos os efeitos de desvirar terrenos, que são Hidden Strings. Você desvira ou vira a permanente alvo e depois desvira ou vira a outra permanente alvo. Então é uma maneira de você gera 3 com a Lotus Field, desvira a Lotus Field e consegue gerar mais mana. Então geralmente você consegue gerar 4 manas com Hidden Strings, porque você desvira a Lotus Field e outro terreno seu. Então você gera 4, desvira 2 terrenos, então você pulou de 4 para 6. E ele também tem Cypher, que é uma habilidade que quando você resolve essa mágica, você pode exilar essa carta numa criatura sua. Quando ela causa dano de combate a um jogador, você joga ela de graça. Não é efeito muito relevante nesse deck, porque as únicas criaturas do main deck que causam dano são Fae of Wishes e o Sátiro. Se você conseguir trigar o Hidden Strings várias vezes pelo Cypher, ou o jogo já está muito ganho ou o jogo já está muito perdido. Mas efeitos a mais sempre são relevantes. E se você tiver o Thespian Stage, você pode copiar Lotus Field e aí você vai gerar 6 manas e gastar apenas 2 para desvirar os seus 2 Lotus Field. O Pour Over the Pages custa 5 manas. Não tem Delve, né? Ele custa 5 manas seco. Você compra 3 cartas, desvira até 2 terrenos e descarta uma carta. Então ele sozinho coloca 2 cartas no cemitério, compra 3 cartas, né, apesar de você ter que descartar uma, e ele desvira até 2 terrenos. O legal do Pour Over e do Hidden Strings é que eles funcionam bem com o Lotus Field mesmo que você tenha acabado de baixá-lo, porque o Lotus Field entra virado. Se você tiver 2 manas, você gera 2 manas, faz Lotus Field e sacrifica os 2 terrenos. Usa o Hidden Strings, desvira Lotus Field e começa a combar. Eles funcionam muito bem também caso você já tenha uma Lotus Field de pé e o Thespian Stage, porque você faz o Thespian Stage, paga 2, né? Vamos dizer que você tenha 7 manas. Você faz o Stage, paga 2, copia Lotus Field, sobrou 5, faz o Pour Over, desvira a Lotus Field original e a Lotus Field que é o Stage. E aí o jogo começa a ficar muito absurdo, porque você gera 6 manas e paga 5. Então você vai ter uma adição de pelo menos uma mana toda vez que você jogar uma spell. Isso contando que o Pour Over custa 5. No caso do Hidden Strings, você gera 6 e custa 2 apenas. Então é uma adição de 4 manas por vez que você fizer isso. Legal, né? E temos aqui a carta que faz o deck ser realmente insano, Underworld Breach. Ele custa 2 manas. Quando entra em jogo não faz nada. E no final do seu turno, sacrifique-o. Então, é uma carta de utilização de um turno só. Porém, geralmente quando você faz o Underworld Breach, o jogo acaba naquele momento. Porque todas as suas cartas não terreno do seu cemitério têm Escape. E o custo de Escape é igual ao custo de mana convertido daquela carta, mais exilar 3 cartas do seu cemitério. O Escape funciona muito parecido com
o flashback, porém o escape não exila aquela carta. Então, se você jogar um feitiço, como por exemplo o Put Over the Pages, você paga 5 manas e exila 3 cartas do seu cemitério, que não seja o Put Over, né? Você tem que ter a mais, você não pode exilar a própria carta para conjurá-la. Aí você resolve o Put Over the Pages, vai colocar uma carta no grave mais o Put Over. Só que ele não vai ser exilado. Então, o Breach é uma das maneiras que você tem de combar infinito, né? Porque o Sátiro coloca 4 cartas, o Put Over coloca 2, o Strategic coloca 3. É muito fácil você continuar o combo dessa maneira, comprando muitas cartas e gerando muitas manas, né? Quando você tem um land drop do turno para fazer, é muito fácil fazer um stage ou a Lotus Field extra. E aí você lupa o deck inteiro para matar de Oráculo de Taça, que é uma criatura quando entra em jogo, você olha X do seu topo, sendo X igual a sua devoção para azul, sua devoção é igual ao número de permanentes mais a quantidade de símbolos daquela cor da devoção, né? No caso, devoção para azul é o símbolo de mana azul em campo, sob seu controle, de permanentes não terrenos, e você pega uma daquelas cartas e põe no topo do seu Grimório, e o resto você coloca no fundo em qualquer ordem. Se X for igual ou maior que o número de cartas do seu cemitério, você ganha o jogo. Então o objetivo aqui é comprar o deck inteiro, fazer Oráculo de Taça com 2 ou menos cartas do seu deck e ganhar a partida. Maravilhoso, combo clean, recursivo, graças à brecha, né? E o interessante também é que a brecha não precisa ser apenas para ganhar o jogo. Às vezes você começa a combar ou quer ter um turno bom, você faz a brecha, faz um monte de mágicas, não consegue combar, seta para o próximo turno, passa, volta e comba. Aí você me diz, poxa, Orelha, legal esse combo, mas pô, você ser obrigado a comprar 40, 50 cartas de uma vez é meio difícil, né? Sim, é difícil. Mas por isso que nós temos a Fae of Wishes. Ela é uma criatura 1/4 voar por 2 manas. Ela tem a habilidade de, quando está em campo, você paga 2 manas, descarta 2 cartas e volta ela para sua mão. Então ela sozinha já é recursiva. E ela tem a aventura, que é o Granted. Você paga 4 manas, pega uma carta não criatura do seu side e põe na sua mão. E aí você consegue ter mais que o Conditions no seu main deck. Como são 4 Fae of Wishes no main deck, você tem basicamente 5 Kill Conditions, que são 1 Oráculo de Taça e 4 Fadina dos Desejos. Mas o que ela pega? Vamos ver o que a Fadina consegue buscar do side. Aqui, a primeira carta que ela vai pegar, geralmente, é um Tom Scour. Tom Scour é uma mana azul, o jogador alvo mila 5 cartas. Ok, né? Efeitos de 1000 não são muito bons individualmente, por isso que você geralmente não vai ver um cara que quer matar o oponente usando um Tom Scour no deck, ou sei lá, 4 Tom Scour só. Porém, com a Underworld Breach, você consegue paga uma mana azul, dá um Tom Scour em você, mila 5 cartas. Paga 2 manas, exila 3 cartas do seu cemitério, dá um Hidden String, desvira Lotus Field. Paga uma mana, exila 3 cartas do seu cemitério, dá um Tom Scour. Assim você mila o seu deck inteiro. Com o seu deck inteiro no grave, você pode matar de Oráculo de Taça, ou, caso o Oráculo de Taça tenha sido removido, né, tanto pelo próprio escape como de outras maneiras, você dá Tom Scour, entre aspas, infinito, até o seu oponente não ter cartas mais no deck, passa o turno e ele morre. Maravilha, essa é a maneira mais fácil de combar. Porém, como a Fadina ela busca qualquer carta não criatura do side, é bom você ter uma Wishboard. Temos um Void Snare, uma mana azul, volta permanente não terreno para a mão do seu dono. Né? É diferente da Blink of an Eye no main deck, o Void Snare ele não pode dar draw, né? Ele volta uma permanente só. Porém, como a Fadina custa 4, você quer cartas, você quer anti-hates baratos, né? Porque o Blink of an Eye com Kicker e a Fadina custaria 8 manas. É muita mana, ou no mínimo 6. Então, o Void Snare ele custa 5. Facilita bastante quando você precisa gastar 4 manas para fazer a Fadina. O Alpine Moon, que nulifica terrenos não básicos dos seus oponentes. Então,
é muito boa no Mirror, ela pode pegar qualquer outro tipo de terreno maluco que o seu oponente tiver, e como a Fadina pega já no G1, você não precisa se preocupar em ter uma matchup muito ruim no Mirror, porque você tem 5 manas, fez Fadina, Alpine Moon, seu oponente vai ter que lidar com a Alpine. Mais um Underworld Breach, porque como a Fadina conta como cartas a mais do seu main deck, você vai ter 3 brechas reais, mais 4 virtuais, na forma da Fadina. Então você tem 7 Underworld Breach no main deck. Claro que elas não todas custam 2, a Fadina faz as suas brechas do side custarem 6, né? 4 da Fadina e mais 2. Porém, é uma maneira muito eficiente de combar, também contornando efeitos como Amor de Eagle e Lost Legacy, porque eles removem do seu deck, só que a Fadina pega do seu side, o oponente não tem acesso ao seu side, então se no G1 ou no G2 o oponente exilar todas as suas brechas, a Fadina ainda consegue buscar uma brecha. Wilt, destrói artefato ou encantamento alvo, instant, muito bom, pega Rest in Peace, pega Dumping Sphere, que são rates bem comuns e bem fortes contra esse deck, e ela tem Cycling. Então se você comprar Wilts demais, ou se naquele momento a carta não for relevante, você pode ciclar. É a parte bem legal. Como você joga com 2 no side, você pode tanto subir 2 para ter mais facilidade de acessá-lo nos jogos que eles são importantes, como você pode subir 1 e deixar 1 no side para buscar com a fada. Essa tech é bem interessante. A Inger também funciona da mesma maneira. Ela exila, né, ela dá 3 de dano em todas as criaturas e exila criaturas que fossem morrer esse turno. Porém, como você tem 2, você pode tanto subir 2 Ingers contra os decks mais agressivos, como deixar uma Inger no main e uma no side, no G2 ou G3, e ter acesso a 5 Ingers já graças às fadas. Isso é uma maneira muito eficiente de jogar jogos sideados. Um Lurrus, né? Apesar do deck ter muitas cartas de custo 5, tem carta de custo 8, o Lurrus se importa apenas com permanentes de custo 2 ou menos. Então você tem uma carta aqui que não é só uma criatura, né? Ele tem lifelink, ele bate relativamente bem, como ele também te permite fazer as brechas do Grave, né? Sua brecha tomou counter, sua brecha tomou descarte, tomou removal em resposta ao combo, você foi combar e não deu certo, tudo bem, paga 3, põe o Lurrus na mão, conjura ele e tenta ganhar a partir daí. Essa parte é bem interessante. Eu não acho que esse deck vai conseguir ganhar na porrada com facilidade com o Lurrus, né? A maior parte dos decks controls, mesmo que ele não tenha removal, ele vai ter algum Planeswalker que vai lidar com o Lurrus, ou um Gearhook, né? Alguma coisa do tipo. Mas é uma carta free. Você não precisa mudar o seu main deck para jogar com o Lurrus. E essa é a parte mais interessante da carta, né? Tudo que você puder jogar com o menor drawback possível é interessante. E, né, o Thespian Stage pode copiar terrenos dos seus oponentes, brancos ou pretos, para tentar conjurar o Lurrus, caso você não tenha uma Lotus Field. Um Jace, Wielder of Mysteries, ele funciona como a Oráculo de Taça em forma de não criatura, porque se você fosse comprar uma carta enquanto não tiver cartas no seu deck, em vez de perder o jogo, você ganha o jogo. Então é uma carta a mais para você ganhar, né? Não tendo só o Oráculo de Taça. Ele é tutorável, o Oráculo de Taça é uma criatura, mesmo que você tivesse no side, a Fadina não busca. E o Jace também grinda, porque o +1 dele, o jogador alvo mila 2 cartas, você dá um draw, então por turno você consegue tirar 4 cartas do seu deck, caso você precise ganhar naturalmente, porque você dá o draw do turno, é uma carta, o Jace mila 2, mais 2 cartas, 3, e mais o draw do Jace são 4. Então, caso o seu oponente tenha extirpado os seus Lotus Field, Oráculo de Taça, você tem diversas cartas que milam, e o Jace, se ele ficar vivo, o que é relativamente comum em muitas partidas onde o oponente não vai ter criatura, ele vai ganhar o jogo. Ele tem outras habilidades, né? Comprar 7 cartas, mas o mais relevante dele é que ele é uma kill condition tutorável. Hora da Devastação, um feitiço de custo 5, faz com que todas as criaturas percam indestrutível até o fim do turno. Muito relevante contra espíritos, porque o espírito tem o Selfless Spirit, e alguns decks verdes também tem Heroic Intervention. E
ele dá 5 de dano em todas as criaturas e todos os Planeswalkers não Nicol Bolas, que são basicamente todos os que jogam no formato. Então ele trabalha muito bem com Anger, porque ele é um removal a mais tutorável, você não precisa necessariamente deixar uma Anger no meio e uma no side, você pode deixar as duas, subir as duas e deixar só a Hora da Devastação. Ele mata Walkers, né, aquele UW que tem um Teferão com 5 marcadores, um Teferinho e mais alguma coisa, a Hora da Devastação limpa todos de uma vez. Muito bom, cartas versáteis são maravilhosas. Falando em versatilidade, a Hora da Revelação, do mesmo ciclo, ela custa 6 manas e destrói todas as permanentes não terreno. Isso é bom, isso limpa tudo, né? Não precisa se preocupar com Planeswalkers, artefatos, encantamentos. O drawback é que custa 3 brancas, então você meio que obrigatoriamente vai ter que ter um Lotus Field ou 3 Thespian Stage copiando terrenos brancos dos oponentes. Só que se tiver 10 ou mais permanentes não terreno na mesa, a Hora da Revelação custa 3 a menos, ela custa apenas 3 brancas. Então, por 7 manas, você consegue tutorar com a Fadina e já dá hora, ou fazer o anti-punch, né? Você tutora num turno e dá no outro. Carta sensacional. Thought Distortion é uma mágica de 6 manas incounterável e o oponente revela a mão dele e você exila todas as não criaturas, não terrenos da mão dele e do cemitério. Então, é uma Duris com ultra esteroide bombadão. É legal porque às vezes o oponente não anula o seu Wish, né, a sua Fadina, porque ele quer anular o que vem depois, e ele não consegue fazer isso. E o Thought Distortion também pode ser subido em algumas partidas, né? Eu não dá tempo de eu ficar subindo a Fadina, o oponente vai extirpar as Fadinas, ele vai anular a Fadina, tudo bem. 6 mana, Thought Distortion basicamente ganha o jogo. E também no bracket de cartas incounteráveis tem a Chandrassa. Ela custa 6 manas, não pode ser anulado, muito bom contra control, por isso também, né, uma kill condition incounterável do side. O +2 dela, cada oponente ganha um emblema, que esse emblema dá 1 de dano na manutenção dele, então é cumulativo, né? Você vai fazer, o primeiro emblema vai dar 1, depois vai dar 1 mais 1, 2, 3, 4, 5. O -3 dela dá 3 de dano em cada criatura não elemental. Então ela também funciona como uma Anger, né? Você pensa, pô, eu posso tutorar, eu tenho bastante mana, eu posso tutorar uma Anger e limpar a mesa. Ou, se eu tiver muita mana, eu posso tutorar uma Chandra, dar o efeito de Anger, e se ela ficar viva, que é o objetivo, você consegue subir ela e não só matar o oponente com o +2 dela, como dar Angers reutilizáveis. Então é um dos meus walkers preferidos dos últimos tempos, a carta é maravilhosa. Gosto muito. E na última curva aqui, o Guinzão, o Guinzezinho Luizinho, Planeswalker que agora é T2, ele exila os permanentes, né? Ele funciona como uma Hora da Revelação que não só exila, como também é incolor, então você consegue fazer sem ter o Lotus Field, né? É um pouquinho difícil, mas é possível. E ele também é uma kill condition, porque ele consegue dar 3 de dano todos os turnos, ele dá 7 draws no ultimate, a carta é sensacional. É bem comum em alguns turnos onde você tenta combar, não consegue por algum motivo, né? Seu oponente te impede, você faz um login e ganha o jogo. Então, ó, a parte legal é que aqui, das 15 do side, 14 são tutoráveis. Apenas o Lurrus não pode ser tutorável. Então, você tem 14 opções já no seu G1, entre anti-hate, hate, kill conditions alternativas, Planeswalkers, limpa mesa, limpa Planeswalkers, combo. Então, isso é o que torna o deck muito bom, muito gostoso de jogar. Ele é menos representado no Pioneer do que o Inverter. Eu vou até colocar o link do Inverter aqui para vocês. Já fiz uma deck tech sobre ele, porque ele é muito mais difícil que jogar com o Inverter, né? Entre aspas, ele também é um combo de 2 cartas, porém ele é muito mais difícil porque a maneira que você encontra essas 2 cartas é mais complexa. Ele não fica vivo como o Inverter, né? O Inverter tem descarte e removals. Esse deck tem mais problemas de ficar vivo em partidas mais agressivas. E ele toma Dumping Sphere, que é o hate que qualquer deck pode usar. Não necessariamente todos os decks terão, mas qualquer deck pode usar, diferente do Inverter, que ele não toma hate de todas as cores, né? Pelo menos não um hate muito eficiente.
é o que acaba fazendo com que esse deck seja menos representado. Mas não por isso é um deck menos eficiente ou menos legal de jogar. É da hora, é difícil, principalmente post-board, porque o hate vai comer solto. Mas eu aconselho quem tiver a possibilidade de jogar com esse deck, ele é muito legal. Não é muito barato assim, já foi mais caro. Mas se você tiver a opção de montar o deck, monte-o, porque é muito divertido. Valeu, galera. Queria agradecer novamente os 300 inscritos do canal. Fiz um vídeo aí de agradecimento falando sobre o meu querido deck Valakut. Rumo aos 500 inscritos. Quando chegarmos aos 500, eu vou fazer uma surpresinha legal para vocês. E deem like, se inscrevam e até a próxima. Um abraço do Orelha.